Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de desenho técnico módulo básico e nessa terceira aula veremos vistas especiais. O que são vistas especiais? Primeiro a gente vai falar de vista auxiliar, que são projeções parciais representadas em planos auxiliares para evitar informações desnecessárias e para facilitar a interpretação do desenho técnico. Também na projeção de peças. Observe a peça que está no centro da tela, que ela possui uma identificação da vista. Uma flecha, né, é uma setinha, uma seta, com a letra A sobre a seta, indicando a vista auxiliar. Se a gente fosse considerar o diedro desse projetinho, desse desenho, seria o primeiro diedro, a vista A. Então aqui, abaixo da peça detalhada dessa projeção auxiliar está a letra A. Então observe, ela tem a linha de ruptura, só para indicar o que é necessário e é importante para esse projeto, uma vista auxiliar. Não que as outras vistas sejam desnecessárias, mas esse projeto está apenas demonstrando qual a aplicação da vista auxiliar. Beleza? Então a vista auxiliar é isso aí. Qualquer dúvida, me pergunte sobre a vista auxiliar. Então, muito provável que você irá identificar esse tipo de vista em alguns projetos. Nem todos os projetistas, desenhistas utilizam esse recurso. Isso é muito, varia de pessoa para pessoa, de projetista, de empresa. E esse detalhe, na verdade, embora seja importante, mas se for colocar uma vista para definir os detalhes, também atenderia a essa questão e seria substituído a vista auxiliar por uma vista lateral esquerda. Ok, pessoal? Ainda falando de vistas auxiliares, vamos tratar agora os elementos repetitivos, que são representações de detalhes que serão repetidos em uma peça, serão repetidos em um projeto, ok? Então, como que define, como que é feito esses elementos repetitivos nas vistas auxiliares? Observe aqui a figura 9 e a figura 8. Então, a figura 8, essa barra chata, digamos que seja uma barra chata, ela possui dois rasos com furos. E ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, esse elemento repetitivo é representado por essas linhas. Onde tiver essa linha, será feito todos os detalhes representados nas duas primeiras linhas. Ou seja, essa barra chata terá 6 furos com 6 rasgos, conforme representados nessas duas primeiras linhas. Ainda falando de elementos repetitivos, muito aplicado em flanges. Observe, pessoal, que o flange figura 9, ele possui 2 furos e possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Isso indica que esses elementos, esses furos, serão repetidos nos demais posicionamentos das linhas. Isso era muito utilizado, pessoal, esse recurso, quando o projetista ou desenhista utilizava a caneta nanquim e desenhava em papel vegetal. Hoje ainda é utilizado, mas é muito raro ver um projeto com esse recurso. Pessoal, os projetistas mais antigos, que utilizam ferramentas atuais, eles vêm com essa cultura, mas os projetistas desenhistas atuais eles já utilizam esse recurso porque a ferramenta, o software, o AutoCAD, o Fusion, o Solid, entre outros aplicativos, permite o desenvolvimento dos detalhes com muita rapidez. Então não tem por que economizar esse tempo. Ok, pessoal? Então essa foi a parte de projeção, falando de projeção de elementos repetitivos que são vistas auxiliares. Vamos falar ainda de detalhes ampliados em um projeto. Quando a escala utilizada não permite demonstrar detalhe ou cotagem de uma parte da peça, este é circundado com linha estreita e contínua, conforme NBR 8403,
e designado com letra maiúscula, conforme NBR 8402. O detalhe correspondente é desenhado em escala ampliada para identificar e facilitar a visualização. Imagine um veículo que você queira identificar o rasgo milimétrico do volante, algum detalhe milimétrico do volante. Então chama-se um detalhe ali, que é o detalhe ampliado. Requer esse nível de utilização de NBR, paleta? Não. Sinceramente, não, ninguém segue isso. Não segue. Não se apegue a esse tipo de norma, falando que é necessário utilizar a NBR para letra, NBR para signo. Não é necessário. O importante, pessoal, é vocês ficarem atentos exatamente na aplicação. Veja a figura 10-A, que tem um rasgo côncavo identificado com a letra A maiúscula. Muda alguma coisa se colocar número 1, letra A, letra B? Não muda em nada. O importante é você chamar a atenção que esse detalhe aqui precisa de medidas e você tem que passar essas medidas para o executante. Qual a melhor forma de passar a medida para o executante? É ampliando a visão. Então, ela aqui foi ampliada 5 vezes o tamanho da peça, 5 vezes o tamanho do projeto, que está ampliado aqui. Então, na figura 10B, você vê com mais detalhe como que é projetado esse rasgo. E aqui, o desenhista coloca as medidas necessárias para que o executante consiga fabricar essa peça. Requer a utilização das normas para a letra, para o tamanho da circunferência. Não requer, pessoal, isso é bobeira. Isso é preciosismo demais e que ninguém utiliza. Nenhum projetista trabalha 25 anos sem empresa de projeto. Nunca em minha vida eu vi alguém aplicar esse tipo de norma. Bobeira, perda de tempo. Então não vamos perder tempo com isso não. Foca no que é interessante. Qual é a finalidade? Ok? Tendo dúvida da sua área, por exemplo, se aplicar na engenharia civil, como que eu posso aplicar isso na engenharia civil? Você tem um detalhe lá da janela que você quer ampliar, né, diante de um projeto muito grande, você quer ampliar só aquele detalhe que é para chamar a atenção, então você utiliza esse recurso, identifica ele com a letra ou com o número e chama ele em algum ponto do projeto dizendo detalhe referente àquilo que você circulou. Ok, pessoal? Então essa é a parte de detalhes ampliados. Um item muito importante que alguns projetistas utilizam, embora também não seja muito necessário, mas os projetistas antigos utilizam. Mas eu já vi esse erro de interpretação de vista auxiliar matar muita peça. A gente diz um ditado, um linguajar popular da área metalmecânica, matar a peça é quando você produz ela de forma errada. Então, essa vista auxiliar que a gente utiliza para projetar uma peça pela metade, a outra metade a gente não projeta, indica que a primeira metade projetada indica que a segunda é a mesma coisa, mas ela não é indicada no desenho. A peça em si ela não é indicada no desenho. Observe essa figura 18. A figura 18, pessoal, ela trabalha com linha simétrica, a vista de peças simétricas. Ela trabalha com linha simétrica. Então isso indica, pessoal, que tudo que tem do lado esquerdo nessa figura 18 será projetado para o lado direito, não só projetado como fabricado, são simétricas. Então eu já peguei alguns projetos que os projetistas mandam só pela metade, assim, e outra metade não detalha, porque é a mesma coisa, são linhas simétricas. Ela é para economizar o tempo de projeção. É necessário? Para mim não, porque hoje a ferramenta também, assim como a vista anterior que eu falei com vocês, repete furos, repete rasos, ela não seria necessária, uma vez que tem ferramenta hoje para a gente produzir com muita velocidade. Os elementos repetitivos é para economizar tempo na projeção, e as linhas simétricas, nesse caso aqui, também é para economizar tempo na projeção. Então, pessoal, eu indico evitar esse tipo de projeção simétrica. Evitar. Projete tudo.
Até porque na projeção inteira você consegue ter uma dimensão exata, você consegue perceber falhas no projeto, você consegue minimizar erro. Então projete tudo, não use ou utilize com o mínimo de frequência possível esse recurso. Eu estou ensinando esse recurso para efeito de que, se você pegar um projeto e tiver ele dessa forma, você vai entender que é uma linha simétrica, que você precisa projetar ele por inteiro, que você precisa fabricar ele por inteiro, ok? Então, essa é a parte de vistas de peças simétricas, vistas auxiliares. Agora, pessoal, vamos falar aqui da vista encurtada, ainda dentro das vistas especiais, a vista encurtada. Observe na figura 24 e na figura 25 qual é o objetivo dessa forma de projetar, dessa forma de desenhar uma peça encurtada. É porque às vezes ela é muito grande e muito fina, nesse caso de peça de usinagem. Então você cria uma linha de ruptura, igual na figura 24 aqui e na figura 25, para indicar que essa peça foi encurtada. Ela não deve ser encurtada na execução, mas no projeto utiliza esse recurso para otimizar o detalhe. É legal, esse recurso aqui eu considero legal, porque quando a peça, por exemplo, tem um formato muito pequeno, um formato A1, ou um formato A0, ou um formato A4, que a peça é muito fina e comprida, então você utiliza esse recurso de ruptura e coloca na cota a medida dela original. Tem que ter cuidado com isso. Tá ok? E poucos aplicativos conseguem fazer essa linha de ruptura com facilidade, assim como seria feito à mão. Hoje é muito difícil você utilizar um recurso muito rápido para fazer linha de ruptura em softwares como AutoCAD, Fusion, Solid. É um detalhe a mais que você teria que fazer. Mas é um recurso legal, é possível fazer sim, é um recurso legal. Então essa é a finalidade de encurtar um detalhe no projeto, não que seja encurtado na execução, tá, pessoal? Então é isso aí, é a vista de peças encurtadas. Então, pessoal, essa terceira aula está encerrada. A gente falou de vistas auxiliares, de elementos repetitivos, falamos de detalhes ampliados, de vista de peças simétricas e de vista de peças encurtadas. Então, qualquer dúvida, pergunta lá na sala, e um forte abraço e até a próxima aula. Tchau.